A mulher que esteve no epicentro do maior pecado de Davi, o rei mais emblemático de Israel, foi Batseba. Esposa de Davi e mãe do rei mais próspero da Bíblia, Salomão, sua história é marcada não apenas por sua relação com Davi, mas também pelo passado ao lado de Urias. A trajetória de Batseba está intimamente ligada com a queda de um homem que, na Bíblia, era descrito como um homem segundo o coração de Deus. Sua narrativa se mistura com um pecado que parecia destinado a permanecer impune, oculto aos olhos humanos, mas que não escapou do olhar atento de Deus. Neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia realmente revela sobre Batseba e qual foi seu papel em tudo o que ocorreu. Ela foi uma vítima ou uma vilã nesta história? Continue assistindo até o final para compreender toda a verdade. A Bíblia menciona que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel, o Ilonita. Seu nome pode significar filha do juramento ou sétima filha, e também é referida como Bat-Tsuá, que significa filha da abundância. Antes de se envolver com Davi, Batseba era casada com Urias, um soldado valente do exército de Israel. No entanto, não há detalhes na Bíblia sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, e, portanto, pouco se sabe sobre a natureza de seu relacionamento. O que sabemos é que, em um determinado dia, Davi viu Batseba enquanto ela se banhava em um ritual de purificação. Naquela época, as forças israelitas estavam em guerra e Urias, o marido de Batseba, estava no campo de batalha. Davi, apesar de ser conhecido como um rei guerreiro, não estava na batalha. Ele estava confortavelmente em seu palácio, desatento às suas responsabilidades e com espaço para uma trama pecaminosa. Chegamos então ao aspecto mais complexo e doloroso da história de Batseba. A Bíblia relata que Davi, ao ver Batseba do terraço do seu palácio, a desejou intensamente. Mesmo sabendo que ela era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um de seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, Davi decidiu seguir adiante com seus desejos, sucumbindo ao pecado. Ele ordenou que Batseba fosse trazida ao seu palácio, onde consumou o adultério. Após a descoberta da gravidez de Batseba, Davi tentou encobrir seu pecado. Inicialmente, ele tentou fazer com que Urias acreditasse que o filho era seu, trazendo-o de volta a Jerusalém com a esperança de que ele se deitasse com sua esposa. No entanto, Urias se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Davi então se afundou ainda mais no pecado, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. Após o período de luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa, talvez acreditando que tinha resolvido seus problemas e preservado sua reputação. No entanto, Deus não estava satisfeito com o que Davi havia feito. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi, utilizando uma parábola que ilustrava a situação. Antes de perceber que a parábola descrevia sua própria situação, Davi ficou indignado com a injustiça da história e declarou que o homem responsável deveria ser punido com a morte. Quando soube que a parábola se referia a ele, Davi se lamentou profundamente. Ao longo dos séculos, surgiram debates sobre o papel de Batseba neste episódio. Alguns sugerem que a exposição de Batseba ao olhar de Davi pode ter sido intencional, mas essa interpretação não é sustentada pelo texto bíblico. A visão de Davi do terraço do seu palácio, com uma perspectiva privilegiada e estratégica, é uma informação crucial. O texto enfatiza que Davi estava em um lugar onde não deveria estar, enquanto Batseba estava realizando um ritual de purificação conforme a lei. A ideia de que Batseba teria sido imprudente ou seduzido Davi é especulativa e não tem respaldo bíblico. O texto bíblico não menciona qualquer plano de sedução por parte de Batseba, e Davi é claramente responsabilizado por sua ação. A lei mosaica punia o adultério consensual com a morte, mas a Bíblia não registra nenhuma punição direcionada a Batseba. Na parábola, ela é retratada como uma ovelha inocente, capturada arbitrariamente. Uma teoria antiga sugere que Urias pode ter deixado uma carta de divórcio condicional para Batseba, mas isso não altera o fato de que Davi tomou Batseba enquanto Urias ainda estava vivo e posteriormente provocou a morte dele. A repreensão de Deus contra Davi
foi direcionada a alguém que roubou a esposa de outro homem. O texto bíblico também mostra que Batseba lamentou a morte de seu marido. E não há indícios de violência física por parte de Davi. No entanto, isso não diminui a gravidade do ato. A Bíblia revela que Davi abusou de sua posição de poder para coagir Batseba, e ela foi vítima de alguém que deveria protegê-la. Davi, ao perceber o pecado, se arrependeu profundamente, e o Salmo 51 expressa sua contrição. Apesar do arrependimento sincero, o filho gerado no adultério morreu e sua família enfrentou terríveis consequências. A traição de Aitofel, o avô de Batseba, contra Davi e a usurpação do trono por Absalão foram parte das consequências do pecado de Davi. Após o casamento, Davi e Batseba tiveram 4 filhos, e Salomão se destacou como o mais ilustre. A coroação de Salomão aconteceu em meio a uma conspiração, e Batseba desempenhou um papel crucial para garantir a sucessão de Salomão. Ela também é mencionada na genealogia de Jesus no Novo Testamento, destacando a continuidade do propósito divino apesar das falhas humanas. Assim como a história de Batseba revela o poder transformador da graça de Deus, a nossa jornada espiritual pode ser igualmente transformadora. Se você se sentiu tocado por esta narrativa e quer aprofundar sua caminhada com Deus, convido você a conhecer meu e-book devocional 40 Dias com Deus, a jornada para um novo eu em Cristo. Este material foi cuidadosamente elaborado para guiá-lo em uma jornada de reflexão e renovação espiritual. Em 40 dias, você terá a oportunidade de explorar as Escrituras, criar o hábito de fazer devocional e experimentar um relacionamento mais íntimo com Deus. Acreditamos que cada dia é uma nova oportunidade para crescer e se aproximar de Deus, e nosso e-book pode ser o recurso que você precisa para dar esse próximo passo. Clique no link na descrição e no comentário fixado para adquirir seu exemplar e começar essa jornada transformadora. Ao investir em sua espiritualidade, você não só contribui para o crescimento pessoal, mas também apoia o trabalho do nosso canal, permitindo que possamos continuar oferecendo conteúdo de qualidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões sobre a história de Batseba ou qualquer outra dúvida que você tenha. Sua participação é fundamental para o nosso engajamento e para que possamos continuar trazendo temas relevantes para você. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.